Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é simplesmente fascinante, a calibração. Vamos descobrir juntos que a nossa percepção, sabe, ela não é bem uma janela transparente para o mundo. Na verdade, ela é mais como uma lente que filtra e muitas vezes até distorce a realidade que a gente enxerga. Quem nunca teve aquela sensação esquisita de pisar no vazio, de errar um degrau? Pois é, essa imagem de um passo em falso é a chave para tudo que a gente vai conversar hoje. Vamos guardar essa sensação porque ela vai fazer todo sentido. Então vamos lá, o que é afinal essa tal de calibração? Para a gente entender como ela funciona na nossa mente, vamos começar com uma coisa bem do dia a dia, bem concreta. Pensa numa balança de feira. Para ela ser confiável, ela precisa estar calibrada, certo? Isso quer dizer que ela está ajustada a um padrão que todo mundo concorda. 1 quilo ali tem que ser 1 quilo em qualquer outro lugar do mundo. É a nossa base de confiança. Mas olha que interessante, a calibração também depende do contexto. Pega os pneus de um carro, por exemplo. A pressão ideal, a calibragem certa muda completamente se o carro está vazio ou se está lotado para uma viagem de férias. Calibrar, nesse caso, é ajustar para uma situação específica. Então, o ponto central é esse aqui. Calibrar é basicamente ajustar alguma coisa para que ela funcione em sintonia com a realidade. E quando a gente traz isso para o campo da mente, como na programação neurolinguística, estar calibrado significa que a nossa percepção interna está alinhada com o que de fato está acontecendo do lado de fora. Simples assim. E isso nos leva direto para o coração da questão, que é a diferença entre o que realmente existe, o que a gente chama de território, e a nossa representação interna disso, ou seja, o nosso mapa mental. Vamos voltar para aquela cena do passo em falso. A situação é a seguinte: uma pessoa subindo uma escada, carregando uma caixa tão grande que não dá para ver onde pisa. O movimento todo é guiado pela memória, pela expectativa de onde vai estar o próximo degrau. E então, acontece. O pé sobe, esperando encontrar o próximo degrau. Um degrau que o cérebro imaginou, que ele criou, mas que simplesmente não existe no mundo real. E por um instante, a pisada é no nada. É aquele susto. E aqui a gente vê essa divisão de um jeito muito claro. De um lado, a realidade objetiva. A escada terminou. Fato. Do outro, a realidade subjetiva, o nosso mapa mental, a crença, a imagem de que tinha mais um degrau. Esse pequeno choque é um exemplo perfeito do que é a falta de calibração. A mesma coisa acontece, sabe quando? Quando a gente dorme num hotel ou num lugar diferente e, no escuro, estica a mão para acender a luz exatamente onde ela fica no nosso quarto. Só que ali ela não está. A gente age com base no mapa antigo e não no território novo, no presente. Bom, agora vamos levar esse raciocínio para as nossas interações. Se a nossa percepção de algo tão concreto como uma escada pode falhar assim, imagina o que acontece quando a gente tenta se comunicar com outras pessoas, cada uma com seu próprio mapa mental. A brincadeira do telefone sem fio é a metáfora perfeita para isso. Uma mensagem super simples começa num ponto e, ao passar de pessoa para pessoa, de mapa para mapa, chega no final completamente diferente. A informação se perdeu todinha no caminho. E por que isso acontece, afinal? Acontece por causa de 3 filtros mentais que todos nós usamos o tempo todo, sem nem perceber. São eles os grandes culpados no telefone sem fio: a generalização, a omissão e a distorção. Primeiro, a generalização. É quando a gente pega uma única experiência e transforma numa regra para a vida inteira. Tipo nesse exemplo, depois de um negócio que deu errado com uma pessoa de bigode, a mente cria a regra de que ninguém de bigode é confiável. É um atalho mental, às vezes perigoso, que a gente usa o tempo todo. Depois vem a omissão, que é mais sutil. Aqui, a gente simplesmente apaga pedaços da informação. Ao contar uma história, a gente deixa de fora detalhes que não parecem importantes, ou que o nosso cérebro filtrou e nem chegou a registrar direito. E por fim, a distorção. Nesse caso, a gente não apaga, a gente torce a informação. A gente modifica os fatos para que eles se encaixem melhor no nosso mapa de mundo, para confirmar aquilo que a gente já acredita. É como tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado só para ela caber. Generalização, omissão, distorção. São conceitos bem poderosos, né? Mas como lembrar disso tudo no meio da correria do dia a dia? Felizmente, existe uma ferramenta, uma dica muito simples para isso. Então, como é que a gente pode guardar na memória esses 3 filtros de um jeito fácil e rápido? A resposta está numa sigla de 3 letrinhas: GOD.
É uma associação bem fácil de lembrar para os três filtros que, de certa forma, são os grandes criadores da nossa realidade subjetiva. É muito simples, olha só. G de generalização, O de omissão e D de distorção. G-O-D. São esses os processos que estão sempre operando entre a realidade e a nossa percepção dela. Portanto, a grande sacada é esta. Em toda e qualquer comunicação existe GERD. Entre a intenção de quem fala e a interpretação de quem ouve, esses três filtros estão lá, atuando. Ter consciência disso e buscar se calibrar com a realidade objetiva é o que nos permite diminuir esse ruído e nos conectar melhor. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Enquanto essa nossa conversa termina, que generalizações, omissões ou distorções podem estar acontecendo na percepção de cada um neste exato instante? O que será que nosso mapa mental pode estar deixando de fora do território?